Muito bem, ok. Voltando para o nosso terceiro bloco, aqui dessa aula de História Geral, nós vamos direto agora para uma questão do Enem, né, o Enem 2015, que trouxe uma abordagem do que a gente está tratando até agora, inclusive já fazendo referência a um novo grupo que vai surgir nesse contexto do renascimento comercial. Vamos à questão. Diz assim: no início foram as cidades. O intelectual da Idade Média, no Ocidente, nasceu com elas. Olha isso. Foi com o desenvolvimento urbano, ligado às funções comercial e industrial, digamos, modestamente artesanal, que ele apareceu. Como um desses homens de ofício que se instalavam nas cidades nas quais se impôs a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas coisas a um só tempo. Um homem que, profissionalmente, tem uma atividade de professor e erudito. Em resumo, um intelectual. Esse homem só aparecerá com as cidades. Esse aí é um texto do Jacques Le Goff, historiador francês, especialista em Idade Média, do seu livro Os Intelectuais na Idade Média. Eu grifei alguns trechos aí, por exemplo, lá em cima. Desenvolvimento urbano. Olha, o que a gente falou, tá vendo? Aparece nas questões, sim. E lá embaixo, esse homem aparecerá com as cidades. Então, é um novo grupo que vai aparecer com as cidades. Volta para cá. Tá vendo só? Aparece nas questões, né? Aparece nas questões, é fato. Você percebe que o Enem, ele é composto de abordagens contextualizadas e que requerem reflexões. Eu digo bastante aos meus alunos, e eles já sabem muito bem disso. Precisamos refletir, precisamos contextualizar, precisamos pensar. Há muito e muito tempo que nós não temos história de, aquela palavra bem conhecida dos alunos, história de decorar. Há muitos e muitos anos já isso não existe. Então, hoje é necessário refletir. Com o Enem, ainda mais, porque ele trabalha em uma questão só, diversas habilidades, né? Vocês percebem aí nesse texto da questão 2015, do Enem 2015. E olhem como aparece nas provas, tá vendo só? É conteúdo que aparece sim. São conteúdos de aparição, como eu falei no início da aula, mediana, mas sempre tem alguma abordagem lá para nós discutirmos. Vamos voltar para ela então, para vermos as alternativas. Vejam só, o surgimento da categoria mencionada no período em destaque no texto evidencia o ou a. Vocês percebem que nós já temos aí a alternativa correta destacada, certo? Que diz assim: o surgimento da categoria mencionada no período em destaque do texto, evidencia a relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho, minha gente. Desenvolvimento urbano, reparem, o renascimento urbano, do comércio urbano, e logo em seguida uma divisão do trabalho, tudo bem? Algumas pessoas desavisadas poderiam marcar a letra C. Reparem a letra C aí, ó. Importância organizacional das corporações de ofício. O que foram as corporações de ofício? Foram grupos de artesãos, vários profissionais, que uma vez aproveitando o comércio que ressurgia, começavam a fundar fabriquetas para produzir itens para aquelas regiões, para o uso naquelas regiões. Mas não pode ser, não temos como marcar a alternativa C, por quê? Simples. Vamos ao texto. Foi com o desenvolvimento, segunda linha do texto aí, ó. Foi com o desenvolvimento urbano, ligado às funções comercial e industrial, que ele apareceu. Tudo bem? Então, foi um personagem principal, As corporações de ofício são várias. Portanto,
nós temos aí então surgimento da categoria mencionada, ela guarda, né, uma relação entre desenvolvimento urbano e divisão do trabalho. Vamos para cá? Volta para cá. Reparem, aí já entra em outro detalhe extremamente relevante nessa discussão. Cuidado para não confundir essa divisão do trabalho já com uma abordagem posterior, lá do século XVIII, da Revolução Industrial. Aqui, o que nós temos são fabriquetas, tudo bem? Não temos fábricas ainda, isso é fato, não temos fábricas ainda. Temos algumas fabriquetas, alguns centros de produção de itens artesanais, muito tímidos ainda. E esses centros de produção ganham o nome de corporações de ofício, né? Estou falando aqui de maneira mais genérica. Temos algumas particularidades que podemos discutir em outras aulas. Então, nesse contexto aí, o intelectual que surge, digamos assim, né, no texto foi falado isso, é um intelectual ligado a um novo panorama, um novo paradigma, minha gente. Um novo paradigma que surge justamente com o renascimento desse comércio, que vai implicar em um renascimento urbano, uma vez que as cidades estavam surgindo de maneira mais sólida. Tá vendo? Nós refletindo, nós discutindo, fazendo as devidas ligações, relações, isso fica muito mais fácil de ser compreendido, né? História não tem mistério nenhum. Aliás, uma disciplina de grande relevância para compreendermos os mais diversos processos sociais, econômicos, políticos que se sucedem ao longo da história, né, da trajetória da humanidade. Então, a história é essa ciência que analisa, que reflete, que estuda, que, acima de tudo, dá identidade para nós termos noção, nos orientarmos. Portanto, fazendo essas relações, você consegue enxergar isso de maneira mais clara. Tudo bem? Ficou claro para você, então? Alternativa C, uma questão do Enem 2015. B, desculpa. Alternativa B do Enem 2015. Vamos à próxima questão, então. Aí está a primeira. Vamos à segunda. Muito bem, aí está ela. Esta é uma abordagem do Exame Nacional do Ensino Médio do ano de 2011, que diz: o café tem origem na região onde hoje se encontra a Etiópia, mas, Etiópia, destacado, hein? Mas seu cultivo e consumo se disseminaram a partir da Península Árabe, muito bem? Aportou à Europa por Constantinopla e, finalmente, em 1615, ganhou a cidade de Veneza. Quando o café chegou à região europeia, alguns clérigos, representantes do clero, né, aquela estrutura formadora da igreja, sugeriram que o produto deveria ser excomungado por ser obra do diabo. O Papa Clemente VIII, portanto, todavia, né, resolveu provar a bebida. Tendo gostado do sabor, decidiu que ela deveria ser batizada para que se tornasse uma bebida verdadeiramente cristã, entre aspas. Aí é um texto do Guia do Café, um texto de curiosidades, que trata dessa relação, essa chegada do café à Europa. E aí nós temos a proposta. A postura dos clérigos e do Papa Clemente VIII diante da introdução do café na Europa Ocidental pode ser explicada pela associação dessa bebida mais uma vez, vocês têm aí a alternativa correta já marcada, né? Alternativa D, islamismo. Como assim, professor? Islamismo, é óbvio, temos vários elementos que dão dicas em relação a isso. A associação do café com o islamismo é em razão, né, do islamismo, do muçulmanismo ter tomado algumas regiões da Europa. Vem para cá, para nós discutirmos. Vejam só, naquela abordagem inicial que eu fiz agora no início da aula ainda,
Eu disse a vocês, né, que os islâmicos, ou os muçulmanos, lembrando que os árabes que se tornaram muçulmanos, tudo bem? É bom ressaltar isso aí, porque os árabes, eles nem sempre foram muçulmanos. Tornaram-se muçulmanos a partir ali, principalmente do século VII, né, a partir do profeta Maomé, que é o grande fundador do islamismo. Então eles avançam, chegam às mais diversas regiões e tomam a parte norte da África, certo? Nas regiões da África onde está situada, né, está situado o país hoje chamado de Etiópia, ok? Que foi falado na questão aí. Então você vê que essas abordagens, essas conjecturas aparecem sim. E então, uma vez que essa bebida, que o café, né, tem sua origem na Etiópia, ela surge na Etiópia, essa bebida, o fruto, né, é trazido dali, ele é levado para a Europa, como a questão disse, e lá na Europa ele se populariza, ganha cada vez mais adeptos. Ora, se um item como esse vem de uma região islamizada e chega até o continente europeu, né, sai da África e vai até o continente europeu, quando ele começa a ser consumido e ganha grandes proporções, qual que é a postura de alguns clérigos representando a Igreja Católica, né, que já não é mais medieval, a Igreja Católica do período? Proibir. Proibir por quê? Porque a associação entre essa bebida e o prazer, né, e essa bebida fazendo lembrar o islamismo, não é bom. Não é bom para o cristianismo, porque o cristianismo pode sofrer perdas, né? Pode sofrer reveses. Então, o que eu faço? Eu proíbo. Tudo bem? Eu proíbo. A bebida, ela é proibida. E aí eu tenho que apresentar um pretexto, né, para tal. A conhecida desculpa. Qual que é o pretexto? Ela tem associação com o diabo. Tudo bem? Então, eu não posso consumi-la. E aí, isso é até interessante, porque isso ainda hoje causa polêmicas, né, em torno do café. A gente não vai entrar no mérito da discussão aqui, mas nós temos várias polêmicas envolvendo essa bebida e que ela é muito emblemática, né, nesse sentido. O seu consumo, se faz bem, se não faz. Pois, no período, principalmente, né, no século XV e no século XVI, isso foi muito mais forte ainda. E aí, voltando para a questão, por favor, a gente vai ver que no texto, alguns clérigos sugeriram que o produto ele deveria ser excomungado. Ó. Vejam ali, por ser obra de quê? Do diabo. Ser obra do diabo, obviamente, é o pretexto usado, né, a explicação de cunho mais místico usada para dizer que o café não pode ser consumido. Tudo bem? Até que o Papa Clemente VIII, contudo, resolveu provar a bebida, tendo gostado do sabor, decidiu que ela deveria ser batizada para que se tornasse uma bebida verdadeiramente cristã. Então, não temos como errar essa questão, certo? Temos aí, entre as alternativas, a associação dessa bebida ao ateísmo, não tem relação com o ateísmo, ao hinduísmo também não, protestantismo estava surgindo, mas não tem nenhuma ligação, judaísmo muito menos, o judaísmo ela não tem essa ligação até a época, né, tão direta com o café. O islamismo sim, por quê? Porque o café surge na Etiópia, que era uma região já islamizada. Tudo bem? Volta para cá. Então, as ideias relacionadas à Baixa Idade Média dão conta de que nós temos, primeiro, um renascimento do comércio, né? Renascimento do comércio que implica renascimento urbano, ok? Aí a relação com as cruzadas, que nós explicamos no início da aula, esse comércio ele é retomado e aí essa retomada do comércio na Europa faz nascer as feiras medievais. Nos arredores das feiras
são erguidas, né, fortificações chamadas de burgos, que vão dar origem a muitas cidades do continente europeu. Tudo bem? Então, Baixa Idade Média, como eu expliquei a vocês, é um conteúdo que nós sempre temos alguma questão, sempre alguma abordagem ali direta ou indireta sobre ele na prova do Enem, certo? Então é isso, a nossa aula, ela pretende principalmente, né, alcançar o máximo de alunos para tirarmos dúvidas e para relembrarmos também alguns pontos importantes. Agradeço demais ao professor Luiz Carlos pela oportunidade de estar aqui ministrando essa aula para vocês. Espero que eu tenha contribuído com as informações necessárias aos estudos, à preparação, né, a esse grande desafio, que é um grande desafio, é um exame nacional que tem vários obstáculos, um concurso público de grandes proporções. Então é isso, agradeço demais a vocês. Eu trouxe aqui como um aporte, né, para vocês também terem um pouco mais de informação, o livro que eu acabei de escrever. É um livro que mistura aventura, mistura romance, mistura misticismo, suspense, e que traz esse período aí, certo? Como pano de fundo, é o Névoa da Escuridão, o meu livro, que foi lançado agora em junho na Pinacoteca e que nós temos vários pontos de vendas aqui em Natal. Então você pode adquiri-lo para ver também esses detalhes relacionados à Baixa Idade Média. Tudo bem? Meu caro estudante, meu caro aluno, minha querida aluna. É isso. Ora, desejo toda a sorte para vocês, tá bom? Estudem, sejam aplicados e confiem em vocês que o resultado chega assim. Até a próxima oportunidade com mais uma aula de História Geral ou História do Brasil aqui com o professor Jadson nos aulões do professor Luiz Carlos. Até mais, um abraço para todo mundo. Tchau!